E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer para medir e calcular o desgaste da corrente da tua motocicleta. Pessoal, tudo isso usando termos técnicos, cálculos técnicos e uma ferramenta que é indispensável para a tua oficina mecânica ou simplesmente para a sua casa. Tá bom, pessoal? Tá curioso? Fica comigo que depois da vinheta eu vou voltar, vou te explicar isso e um pouco mais. Olá, amigo motociclista, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no canal. No vídeo de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos calcular, ou melhor, eu vou mostrar para vocês como é que se calcula e como é que se mede o desgaste da corrente da motocicleta. Mas que corrente é essa? Essa corrente aqui, ó. Dá para mostrar no vídeo para vocês? A corrente de transmissão. Como é que você calcula isso aqui, ó? Até dá para ter um parecer aqui, mas não é assim que se faz. Tem um dado técnico, tem uma informação técnica e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vem comigo que eu vou te mostrar ali na bancada como é que a gente pode fazer para calcular essa folga aqui e você também vai descobrir qual é o limite do desgaste da corrente da tua moto. Vem comigo. Então, pessoal, aqui eu tenho duas correntes de moto, ó, duas correntes de transmissão. Essa aqui, a corrente é mais fina, essa aqui eu passo de 428 e essa aqui é um pouquinho mais grossa. Esse aqui, eu falei o passo, falei errado, desculpe, tá? Esse aqui não é o passo, esse aqui é o padrão 428 e aqui é o padrão 520. Essa corrente de padrão 428H, que seria essa aqui, ela é utilizada na grande maioria das motos de baixíssima cilindrada, desde a Pop 100 até a Bros 160. Também é utilizada na Yamaha 250, a Phaser. É exatamente essa corrente aqui. Já essa corrente aqui, ó, que ela é um pouquinho mais grossa, que é o padrão 520, essa corrente é utilizada na Twister 250, agora tem a Twister 300, ela também é utilizada em motos de 500 cilindradas e até moto de 600 cilindradas, que é o caso da XJ6. Usa essa mesma corrente aqui. Eu acho até que essa corrente aqui é a da XJ6, tá? Então, são essas duas correntes, são as mais utilizadas hoje nas motos aqui no Brasil. Em primeiro lugar, você vai precisar de ter um paquímetro. Pessoal, o paquímetro é uma ferramenta indispensável na sua oficina mecânica ou na sua casa. Outra coisa, como é que eu vou saber calcular esse desgaste? É baseado no quê? Tem uma informação que está no site da Didim, mas é um site antigo. Eu consegui um PDF e vou mostrar isso aí para vocês agora aqui, ó. Bem, esse aí é um documento que eu encontrei na internet, pessoal, e é um documento antigo da Didim. Para quem não sabe, a Didim é uma das maiores fabricantes de correntes do mundo, ela está bem consolidada no mercado internacional e aqui no Brasil ela representa uma marca de excelência, tá? Então esse é um documento antigo que eu achei na internet. É muito raro achar um documento que explica exatamente como você deve proceder com desrespeito à corrente de transmissão da sua moto. Mas esse documento aí, ele é interessante porque ele explica várias coisas, como por exemplo, como você alinhar e como você medir esse desgaste da corrente, que é isso que eu quero mostrar aqui para você. Além disso, esse documento ainda diz que o desgaste máximo admissível para a corrente de transmissão é de 2%. Então é isso que a gente vai fazer aí na prática. A primeira coisa que você precisa definir é quantos elos que você vai precisar medir na sua corrente. Esse documento aqui diz que tem que ser de 6 a 10 elos. Nós vamos utilizar 9 elos, por quê? Porque com um paquímetro de 150 milímetros que você pode comprar no Mercado Livre por cerca de R$50, você pode fazer essa medição de uma forma muito simples. Então, você vai precisar definir esses 9 elos na tua corrente e também vai precisar saber qual é o passo da corrente da tua moto. A tua corrente pode ser do padrão de 428. Se a tua corrente for o padrão 428, o passo dela será 12,7 milímetros. Agora, se a tua corrente for do padrão 520, 525 ou 530, o passo da tua corrente vai ser de 15,875 milímetros. Bem,
Você não precisa se preocupar com tudo isso e esse monte de cálculo aqui, porque eu vou mostrar para vocês na prática como é que você define se você chegou no desgaste máximo ou não da tua corrente. Então não se preocupe que eu vou mostrar tudo isso na prática. Então, pessoal, agora que eu já expliquei como a gente tem que fazer ali no computador, agora está na hora de a gente fazer na prática essa medição. E para fazer essa medição, eu vou precisar de um paquímetro. Pessoal, um paquímetro hoje no Mercado Livre, um paquímetro de 150 milímetros, esse aqui é de 200, mas um paquímetro de 150 milímetros você compra no Mercado Livre por menos de R$100, algo em torno de uns 60, 70 reais. Vale a pena? Vale, é uma ferramenta indispensável para a sua casa e para a sua oficina mecânica. Então você vai precisar de um paquímetro, de preferência digital, que é esse valor que eu falei para vocês, de uma calculadora, uma caneta, e você vai precisar da corrente. Claro que você está aprendendo agora aqui na teoria, tudo numa bancada. Na hora você vai ter que medir isso aqui lá na moto, tá? Então, aqui eu tenho duas correntes que são as duas correntes mais utilizadas no Brasil em motos de médias e baixas cilindradas. Essa corrente aqui é o padrão 428. Essa corrente aqui, ela é utilizada, por exemplo, na Pop 100, na Phaser 125, na Factor 150, também é utilizada na Bros, é também utilizada na Titan. Então, as motos de baixa cilindrada usam essa corrente que é padrão 428. Também é utilizada na Phaser 250. Eu não sei se nas últimas são, mas as primeiras Phaser 250 utiliza essa corrente aqui, que é o padrão 428. Depois eu vou fazer também o cálculo e mostrar para vocês nessa outra corrente que o padrão dela é a 520. Essa corrente é mais grossa, dá para notar aqui, ó. Essa corrente é mais grossa e essa corrente aqui é utilizada principalmente nas Hondas de 250 cilindradas, que é o caso da Twister, também é usada na CB300, também é utilizada na Falcon 400, é utilizada também na CB500. Então, as motos até 700 cilindradas usam essa corrente que é padrão 520. Também existe aqui no Brasil algumas motos que o padrão é a 525 e também a 530. Pessoal, também dá para fazer esse mesmo cálculo aqui. A única diferença da 520 para 525 e 530 é a largura da corrente, mas o passo é o mesmo e aqui a gente vai precisar do passo. Então, dá para fazer o mesmo cálculo. Como eu tinha mostrado ali para vocês no computador, eu vou utilizar 9 elos. Então, eu vou pedir para o meu cameraman chegar aqui mais perto para mostrar primeiro para essa corrente 428 e depois vou fazer o cálculo para 520 e você vai poder fazer isso em casa e determinar qual é o desgaste da tua corrente. Se você não tiver o paquímetro, não tem problema. No final do vídeo eu vou dar uma dica que é valiosa e você não precisa do paquímetro para determinar se realmente a tua corrente chegou no limite ou não. Tá bom, pessoal? Então, vou mudar aqui a câmera para vocês. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó. Essa corrente aqui, que é 428, qual é o passo dela? Então, veja você, tem muitas pessoas que chamam isso aqui de gomo. Isso aqui não é chamado de gomo. Isso aqui é chamado de elo, ó. Esse pedacinho daqui até aqui é chamado de elo da corrente, não é gomo, tá? Tem pessoas que chamam de gomo. Quem tem gomo é laranja, tá? Bergamota também tem gomo, tá? Então, qual é a distância desse centro desse pino até esse aqui? Ou seja, qual a distância de um pino até o outro do mesmo elo? Essa distância aqui, ela é chamada de passo da corrente. E o passo dessa corrente 428, quando a corrente é nova, esse passo aqui vale exatamente 12,70 milímetros. A corrente, quando ela é nova, o passo é 12,70 milímetros. Ou meia polegada para quem já sabe, tá? Então, eu vou pegar 9 passos. 9 passos, eu vou ter que contar aqui, ó, 11 pininhos desse aqui. 11 não, desculpe. Botar 10 pininhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então termina aqui, começa aqui, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu peguei 9? Você consegue medir com um paquímetro de 150 milímetros. Então, novamente, vou falar de novo. Por que eu peguei 9?
Eu peguei 9 porque 9 elos você consegue medir com um paquímetro de 150 milímetros, que é o paquímetro que você pode comprar no Mercado Livre, um paquímetro barato. Como é que a gente vai fazer essa medição? Em primeiro lugar, vamos fazer a teoria aqui. Ó. Se eu tenho um passo que vale 12,70 milímetros, se eu pegar 9, a corrente, quando ela é nova, fazer a conta aqui na calculadora, ó, vai ser 12,7 vezes 9. Isso aqui vai dar 114,30 milímetros. Quando a corrente é nova, quando ela vem lá na embalagem, a distância de 9 elos dá exatamente essa distância aqui que eu posso medir. Só que eu não tenho como medir aqui do centro até aqui, ó. Eu não tenho como ter precisão. E o paquímetro é um instrumento de precisão. Então, como é que a gente faz? Eu mostrei ele no computador para vocês e vou fazer agora na prática. Primeiro, você vai ter que medir a parte interna aqui, ó, do elo. Então, você vai medir assim, ó, e vai anotar essa medida aí. A corrente tem que estar bem esticada, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa medida aqui, 107,61. Então, 107,61. Essa medida aqui, ó. 67. Tá? Eu medi a parte interna. Para quem não sabe, isso aqui são chamadas de orelhas. São as orelhinhas do paquímetro. E esse aqui são os bicos. Então, agora com o bico, eu vou medir a parte externa. Então, vou medir assim. Sempre com a corrente bem esticada. Só que como eu não estou esticando a corrente, na moto tu consegue esticar a corrente. Aqui eu não consigo esticar, tá, pessoal? Então, vou tentar fazer o melhor possível aqui. Ó. Tá vendo ali? 124,11. Então, 124,11. O que eu vou fazer? Eu vou somar essa distância e vou dividir por 2. Eu somando a distância externa e a distância interna e dividido por 2, eu vou ter a distância do centro desse pino aqui até a distância do centro desse aqui, que vai dar exatamente os 9 elos. Aqui fica mais fácil de entender, são 9 elos. Então, vou fazer essa conta aqui, somando 107,67 mais 124,11, deu 231,78. Dividido por 2, isso aqui dá 115,89 milímetros. Então, a distância do centro desse pino até o centro desse pino, ela é de 115,89. O que diz a teoria lá que eu mostrei para vocês no computador? O máximo de desgaste que essa corrente pode ter é 2%. 2% de quem? Da corrente quando ela é nova. Como é que eu faço essa conta aqui, que seria o desgaste máximo? O desgaste máximo, pessoal, eu vou pegar 114,30 vezes 2%. Só que 2% é 2 dividido por 100, que isso aqui é a mesma coisa que 0,02. Então, eu vou multiplicar esses dois valores aí. Fazendo essa conta, eu vou ter o valor máximo da corrente. E eu vou poder comparar esse valor, que é o máximo, com esse valor aqui que eu medi agora. Então, vai dar 114,3 vezes 0,02, que são os 2%. Esse desgaste máximo da corrente vai ser de 2,29 milímetros. Esse é o desgaste máximo da corrente. Ou seja, a corrente vai ter que ter 114,3 mais 2,29 milímetros. Isso aí vai ser 116,59 milímetros. Então, o que quer dizer isso aí? Aqui eu tenho 2% da corrente. 2% de desgaste. Quando a minha corrente, os 9 elos, chegar nessa distância de 116,59,
significa que a corrente já tem um desgaste máximo, está na hora de trocar essa corrente. Mas como eu fiz o cálculo aqui para mostrar para vocês de 9 elos, ó, 1, 2, 3, peguei 10 pininhos, tem 9 elos, fiz esse cálculo somando a parte interna com a parte externa dividido por 2, eu cheguei à conclusão que 9 elos corresponde a 115,89 milímetros, ou seja, não atingiu 116,59. O que quer dizer isso? Que essa corrente aqui ainda está boa, dá para utilizar essa corrente. Na prática, como é que eu posso fazer? Eu não tenho um paquímetro. Na prática, você faz assim, ó. Tá lá montado na moto, aqui tá a coroa e aqui tá a corrente. Você vai ver que aqui, ó, tem uma folguinha. Nessa folga, pessoal, não pode passar uma broca de 4 milímetros. E uma broquinha de 4 milímetros, eu vou pegar aqui para vocês, um minutinho só. Então, pessoal, outra maneira de você determinar o desgaste da corrente para saber se chegou nesses 2% aqui, ó, é utilizando uma broquinha de 4 milímetros. Uma broca de 4 milímetros custa, numa ferragem, menos de 10 reais. Mas vamos dizer que você gaste 10 reais. Você vai pegar essa broca e você vai lá na moto, vai estar esticada a corrente, você vai ter que apertar a corrente para ela acamar bem aqui, ó, para ela ficar bem encaixada na coroa, e você vai tentar passar a broca. Você vai ver que você não consegue passar essa broca. Se a broca entrar aqui entre a coroa e a corrente, daí significa que a corrente atingiu esses 2% de desgaste máximo. Como é que eu descobri isso? 30 anos de experiência andando de moto. Tá bom, pessoal? Entendi mais ou menos o cálculo aqui. Então vou dar uma segunda chance para você aprender, utilizando aqui, ó, uma corrente de 520. Como é que eu faço o cálculo para 520? Se você tem uma XJ6, uma CB500, uma Falco, você pode utilizar esse cálculo aqui. Então vou fazer agora para 520, que também serve para 525 e a 530. Novamente, vamos pegar aqui, vamos pegar uma folhinha nova. Ó. Qual é o passo da corrente? Qual é o passo da corrente 520, que também serve para 525, que também serve para 530. O passo da corrente, pessoal, é 5/8 de polegada. Para quem sabe de cabeça quanto é que é 5/8 de polegada, eu não sei, mas 5/8 de polegada, isso aqui vai dar, fazer a conta, melhor conta, ó, é 5 vezes 25,4 dividido por 8. Isso aí dá 15,875 milímetros. Novamente, o que é o passo da corrente? Pessoal, o passo da corrente, tu vai pegar um elo aqui, ó. Esse aqui é um elo. O passo da corrente é a distância do centro desse pino até o centro desse outro pino aqui do mesmo elo. Isso aqui, claro, que com paquímetro aqui eu não tenho como calcular com precisão aqui, só simplesmente montando aqui em cima. O certo mesmo é eu pegar vários elos e fazer aquela continha que é o que eu mostrei para vocês ali no computador. Então, aqui, novamente, eu vou pegar 9 elos. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer a parte teórica primeiro. Ó. Qual seria a distância de 9 elos? Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que pegar 10 pininhos, ó. 10 pininhos. Se tu contar, aqui tem 9 elos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6 porque está aqui dentro, 7 porque está aqui dentro, 8 porque está aqui dentro e 9 porque está aqui dentro, que é o pino do outro elo. Então tem 9 elos aqui. Então, esse comprimento aqui, quando a corrente é original, vai ser o passo, que é 15,875 vezes 9. Então, a corrente, quando ela é nova, vezes 9. A corrente, quando ela é nova, ela vai ter 142,875 milímetros. Quando ela é nova, 9 elos corresponde a essa distância aí. E se ela tiver gasta? Se ela tiver gasta, então eu vou pegar esse valor
e vou multiplicar por 2%. Lembrando que 2% é 0,2. 0,02, desculpe. Porque é 2 dividido por 100. Então, vamos fazer a conta. 142,875 vezes 0,02. Isso aqui vai dar um desgaste de 2,857 milímetros. Esse aqui é o desgaste máximo. Eu tenho que pegar esse desgaste, que é o quanto ela vai esticar, e eu tenho que somar com o comprimento inicial. Então, mais 142,875. Então, quando a minha corrente chegar no máximo, aqui, ó, vou botar aqui, ó, 9 elos. Máximo. O máximo de desgaste dela, 145,73 milímetros. Então, essa aqui corresponde ao máximo que eu posso medir com 9 elos. Se eu medir um valor maior ou igual a esse valor aqui, significa então que essa minha corrente não serve mais. Daí eu tenho que substituir. Então agora eu vou medir. Como eu já mostrei para vocês, já montei aqui, ó, 10 pininhos, que corresponde a 9 elos, e vou fazer novamente, ó. Eu vou medir por dentro. Então eu vou medir por dentro primeiro, ó. A corrente tem que ficar bem esticada. Então isso aqui vai dar 134,20. Então aqui, ó, 134,20. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que somar com a parte externa. Então eu vou pegar aqui com os bicos do paquímetro e vou medir aqui a parte externa. Fazer assim, fazer uma coisa melhor. Ó, acho que assim fica mais bonitinho. Dá para enxergar melhor. Estiquei bem com a mão. Que valor deu? 151,89. Então, vou pegar agora aqui, deu 151,89. Eu vou somar e vou dividir por 2. Daí eu vou ter a distância deste centro desse elo até o centro desse outro elo aqui. Então, vou pegar aqui a calculadora. 134,20 mais 151,89. Isso aí vai dar 286,09, que eu vou ter que dividir por 2. Então, dividido por 2, vai dar 143,04 milímetros. Então, significa que a distância desse centro até esse centro aqui vale 143,04, que não chegou a 145. Significa então que essa corrente também está boa. Essa corrente aqui era da minha XJ6, pessoal. Eu tirei ela porque eu troquei o kit completo. Mas, será que funciona aquela história de usar uma broca de 4 milímetros? Pessoal, essa broca de 4 milímetros serve para aquela outra corrente que é a 428. Aqui, para essa corrente de 520, eu vou precisar de uma broca de 4,5. Então, você, novamente, lá na tua moto, eu tenho uma broquinha de 4,5. O que você vai fazer? Você vai esticar aqui, ó. Ó, tá vendo ali, ó? E você vai tentar passar a broca. Você não vai conseguir passar a broca, ó. Por que eu sei que não dá para passar a broca? Porque ela não atingiu esse desgaste de 2%. Quando ela atingir o desgaste de 2%, você vai conseguir passar uma broca de 4,5 milímetros. Se você não tem um paquímetro, você pode utilizar a broca. Se você tem um paquímetro, agora você pode também calcular a distância e ver se a tua corrente já está chegando no limite. O que achou? Bacana, né? Então, pessoal, agora que você já sabe como calcular o desgaste da corrente da tua moto, você pode fazer isso pessoalmente na sua casa ou na sua oficina mecânica, usando sempre um paquímetro, tá?
um paquímetro e aqueles cálculos que eu mostrei ali para vocês. Outra coisa, não esquece, dá um like e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E outra coisa importante é que você que já acompanha o canal há um pouco mais de tempo, sabe que eu estou testando alguns óleos. E o óleo que eu estou testando nesse momento e já tenho todas as medidas dele, é esse aqui, ó, é o Motul 5000+. Esse óleo é semissintético, não estou aqui fazendo propaganda da Motul, embora eles podiam estar, pelo menos, patrocinando o óleo aqui no canal, tá, pessoal? Então, nessa semana, depois que eu publicar esse vídeo, eu terei o vídeo desse óleo aqui. Vou testar ele durante 3.000 quilômetros na minha Twister e vou mostrar para vocês os resultados. Tá legal? Eu vou indo nessa e até a próxima.